Convido a você nesse momento a falar com seu Deus, a pedir a Ele nessa noite uma palavra de fortalecimento, de direcionamento, de restauração e renovo para a sua vida. Convido o pastor Eduardo, vai estar trazendo a palavra, vai ser o mensageiro da noite. Oremos. Deus, já te agradecemos aqui, Senhor, que Tu já tem ministrado aos nossos corações através dos louvores, Pai. Chegou o momento da Tua palavra, Senhor Jesus, essa palavra preciosa, poderosa, meu Pai. Aqui a vida do pastor Eduardo em Tuas mãos, Senhor. Eu creio que Tu já tem falado ao coração dele, Senhor, a palavra de hoje. Que nós possamos, Pai querido e Pai amado, compreender a Tua palavra, não saindo daqui com nenhuma dúvida, mas entendendo aquilo que Tu queres falar ao nosso coração nessa noite, Pai. Toma o Teu Filho em Tuas mãos, Senhor Jesus, a palavra, Senhor Jesus, a qual vai ser trazida hoje, no abrir e fechar dos Seus lábios, a revelação do céu, Senhor, aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Som. Meus amados, a paz de nosso Senhor Jesus. Só duas foi? A paz de nosso Senhor Jesus. Eu não acredito que esse negócio que está tapando a sua boca, que está deixando você dizer amém. Ô negóciozinho, esse cabrestozinho que botaram na gente, né, irmãos? Ô Senhor, tem misericórdia. A gente tem que lidar com essa situação agora, né? Meus irmãos, hoje à noite é uma noite que a gente decide orar. Quem precisa de oração aqui? Quem tem necessidade de oração aqui? Eu preciso de oração. Nós todos precisamos de oração. Por quê? Nós estamos trabalhando no Ministério Deus é Fiel uma série chamada Combates da Alma. E essa série tem abençoado muito porque tem trazido subsídios, chaves, apontamentos para uma vida cristã vitoriosa. Quem deseja ter uma vida cristã vitoriosa? A vida cristã vitoriosa, ela é marcada pela vida de um cristão que consegue seguir adiante e não se deixa prender pelas guerras que a vida ela vai colocando diante de nós. Circunstâncias, elas nascem, elas são imprevisíveis na vida da gente. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente está enfrentando uma guerra, de uma hora para outra estoura uma guerra, não é? E não significa dizer que isso seja um estado de guerra, mas o cristão deve aprender que ele está num campo de guerra. E essa série Combates da Alma tem sido uma bênção do céu, porque nós temos aprendido muito a lidar com a nossa própria humanidade a partir da palavra de Deus. Eu vou repetir. A lidar com a nossa própria humanidade, porque a ideia que nós temos de fé é de alcance, é de que nós vamos orar e Deus sempre vai nos atender, tá? E que as nossas guerras elas são sempre em tom de vitória, e nem sempre é assim. Concorda comigo, irmãos? Tem guerras que a gente perde. Tem lutas que você precisa aprender na perda, tá? Então, isso são combates da alma, diariamente, que passamos. E eu quero hoje ministrar uma palavra que está associada a esse mesmo tema, que nos ajuda como cristãos. Hoje nós escolhemos orar. E cada um de vocês que está aqui nessa noite, eu tenho certeza de que carrega consigo uma luta interior, uma batalha. Porque, queridos irmãos, entenda uma coisa aqui. Até que a gente seja arrebatado, ou que a gente vá ao encontro do Senhor, nós estamos militando na nossa fé. Nós estamos batalhando na nossa fé, para permanecer numa fé sadia, numa fé que nos leva a compreender que nós, como crentes,
Vamos passar por adversidades nessa vida. Vamos passar, como eu ministrei alguns dias atrás e hoje mesmo, na live, por momentos de solidão, e devemos aprender a lidar com situações que combatem a nossa alma. Com abandono de pessoas, com situações até mesmo de traição. O cristão, ele pode passar por muitas situações na vida, na sua existência. Bom, a palavra de Deus está aqui expressa para nos mostrar que a vida de um cristão, ela é marcada, e isso significa dizer que na fé em Cristo Jesus, nós conseguimos vencer essas adversidades em Cristo Jesus. Basta a gente acolher a palavra de Deus no nosso coração. E, sem perca de tempo, eu queria que você abrisse no último livro da Bíblia, no penúltimo capítulo também da Bíblia. O último livro é Apocalipse. Penúltimo capítulo é o capítulo 21. Ok? Se você não trouxe Bíblia, se encosta perto do irmão que é crente e compartilha com ele aí, tá? Depois do advento do celular, né? Muitos já não querem mais andar com a Bíblia. Mas se de repente nós tivermos uma guerra tecnológica, e dizem que existe aí armas que podem fazer com que a energia, a bateria, a comunicação seja travada. Aí nesse caso, o papel não escapa, né? A gente consegue ter nas mãos. Apenas um versículo, 21, verso 7. E eu queria que você lesse comigo, de acordo com a sua tradução, alto, claro e em bom som. No 3, tá? 1, 2, 3. Vamos lá. Quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Será que nós somos capazes de citar isso sem olhar para a Bíblia? Quem vencer, diga, quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Dá para a gente repetir sem olhar para a Bíblia? Quem vencer, herdará todas essas, eu serei o seu, e ele será o meu. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Meus amados, nós lemos um versículo que nos diz o seguinte, 2 pontos. Quem vencer. Você já leu esse versículo? Quem vencer herdará todas estas coisas. Primeira pergunta para você que está sentadinho aí que lê. Que coisas são estas que nós vamos herdar? E por que está escrito quem vencer? Certamente, irmãos, está dizendo aqui quem vencer, é porque já deixa claro para nós aqui que vai ter batalha. Quem vencer, isso é um condicionamento, está condicionado. Existe uma condição para que se herde aquilo que Deus está nos falando. E esta condição é preciso que eu a entenda. Por quê? Porque se existe condição para que eu herde todas as coisas escritas neste livro, significa dizer que você, qualquer cristão que está me ouvindo neste momento, está nos acompanhando, deve entender que existem guerras que vão tentar
roubar, tirar, arrancar do cristão a oportunidade de estar com Cristo. Preste atenção. Então, queridos irmãos, como eu estou falando de batalhas da alma, combates da alma, lutas interiores, nós estamos dentro do mesmo tempo, mesmo tema, por quê? Porque esses combates, eles são reais, eles são verdadeiros combates que estão no campo espiritual e combates que estão no campo da materialidade. Há pessoas que não acreditam no mundo espiritual, e o mundo espiritual existe. Tanto é, olhe para cá para você entender a mensagem, não sai daqui sem entender. Tanto é que Jesus nos ensina a ter uma vida de oração. Uma vida de oração, ela é a base, ela é para todo cristão o sustentáculo de uma ligação entre o físico, entre o material, com o Pai que está numa esfera espiritual. Preste bem atenção, que se nós queremos vitória ou vencer determinadas lutas, batalhas que nós enfrentamos nessa vida, nós precisamos manter uma vida de oração diante de Deus. Porque a realidade espiritual é real. Quando a Bíblia nos revela e nos diz que existem principados, que existem potestades batalhando, militando para que muitos não cheguem à salvação, é real. E diz a Escritura Sagrada que eles são capazes de se tornar em até anjo de luz para enganar, para desviar. Quem está entendendo isso? Amém? Existem batalhas que tentam travar. Quem já passou por batalha espiritual aqui já sabe o que eu estou falando. Em um sonho, talvez uma fumaça tentando te sufocar, uma sombra negra colocando as mãos sobre o teu pescoço e tentando. Eu já passei várias vezes batalhas como essa, espirituais. E detalhe, naqueles momentos em que eu estava crescendo espiritualmente. Isso são realidades do mundo espiritual. Pode ter certeza nisto. Por quê? Porque Deus ama você e eu. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos. É por isso que o diabo impera em tanta mentira. E a marca dos últimos dias que nós estamos vivendo, será engano. Será engano. Por quê? Porque o engano leva a pessoa para longe. E o engano, ele tem várias facetas e várias faces. São batalhas que nós precisamos vencer. Mas eu nunca vi ninguém perder guerra de joelho. Eu nunca vi ninguém perder guerra. Batalhas. Você se lembra de Daniel que orou 21 dias? Daniel clamou, Daniel se aplicou a entender o plano de Deus. Olha para cá, ele aplicou o coração dele a entender o plano de Deus para o seu povo. E ele foi buscar, ele empreendeu tempo. Escuta isso. Para entender, ele empreendeu tempo. Ele buscou na Escritura, ele procurou ler a palavra e entender. Por isso que o anjo vai dizer assim para ele: Daniel, desde o dia em que você aplicou o seu coração a compreender e a entender, começou uma batalha no céu. Olha só, uma oposição espiritual se levantou contra a vida de Daniel para que ele não obtivesse a resposta que ele estava buscando. Mas eu me levantei e pelejei. Houve uma peleja no mundo espiritual. E que durou quantos dias? 21
e 1 dias em resistência. Isso mostra para mim e para você que quando nós estamos orando, tá? Algumas vezes, quando a gente ora, a gente encontra oposição, tá? Cansaço, desânimo. Quem já passou por isso? Eu já. Cansaço, desânimo. Tem dias, irmãos, que o céu parece estar de bronze. Por quê? Porque está existindo uma batalha espiritual. E se você se rende, você acaba perdendo certas batalhas. São lutas no campo espiritual, tá? Preste bem atenção que, primeiro, escute essa chave aqui, ó. Certos milagres, certas conquistas, respostas, primeiro se gera em oração. Amém? Nós precisamos aprender a gerar isto em oração. O caso de Ana, ela queria um milagre, ela queria gerar, ela queria ser mãe. Mas como foi que Ana gerou o seu milagre? Primeiramente, no campo espiritual. Ela comparecia, ela ia ao templo todos os anos e certamente ela levava a mesma queixa diante do Senhor em oração. Mas houve um dia que ela gerou, ela chorou. Ela estava gerando em oração. Primeiro Samuel não foi gerado primeiramente no útero dela. Samuel foi gerado no mundo espiritual. Quando ela orava, você está entendendo isso, gente? Tem coisas que a gente não vai vencer se primeiro a gente não botar o nosso joelho no chão. Seja a batalha que você esteja vivendo na sua vida, está batalhando contra a solidão, está batalhando contra sentimentos que guerreiam contra você, está batalhando contra o sentimento de pessimismo, porque o pessimismo ele consegue perseguir as pessoas. É aquele sentimento que sobrevém à cabeça, que você acha que não vai dar tudo certo, que não vale a pena investir, que não vale a pena mais confiar. Isso é pessimismo. E eu preciso entender, queridos irmãos, que o meu Deus, que o seu Deus, sempre vai estar com os ouvidos abertos, aleluia, e atento à oração de cada um de nós. Ao que vencer, diz a palavra. Se está dizendo que tem que vencer, significa que nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha, e que vai haver oposição, vai haver luta, e o cristão precisa se posicionar. Ele vai herdar todas essas coisas. Eu serei o seu Deus. No mundo em que as pessoas escolhem o seu Deus, algumas pessoas fazem do dinheiro o seu Deus, fazem do seu trabalho o seu Deus, fazem do seu cônjuge o seu Deus, fazem da sua amizade o seu Deus, não consideram a palavra de Deus. Deus está dizendo: se você permanecer, batalhar, quem vencer, condição, quem vencer. A pergunta é: o que você tem que pelejar contra você mesmo? Qual é a guerra, meu irmão? Olha para cá, óbvio, que você está vivendo agora. Qual é a batalha? Qual é a luta? Tá? Quais são as lutas que nós vivemos todos os dias? Todos os dias nós vivemos batalhas e lutas que tentam arrancar e solapar a nossa fé, que tenta nos arrancar do projeto de Deus, que tenta minar o nosso coração. Então, primeiro, é preciso que a gente entenda, como estou falando de batalhas da mente e da alma, que nós crentes, nós temos inimigos. Diga que não é o irmão da direita. Diga isso. Diga: não é o irmão da direita, não é o irmão da esquerda, mas a palavra de Deus me diz em Efésios 6 que são espirituais. Os meus inimigos, diga, os meus inimigos
não são de carne e nem de sangue, são espirituais. O problema é que a gente dá lugar, né? E aí, queridos irmãos, a gente vai entender que você e eu temos inimigos que pelejam contra nós. Esses inimigos, eles querem ver a nossa queda, eles querem ver desordem, eles querem ver destruição. Amém? Olha para cá, lembra quando Jesus pegou uma rota que não estava no seu cronograma, ele foi até uma das cidades, eram 10 cidades que foram construídas pelos romanos, Decápolis. E lá Jesus libertou um homem que era cativo de uma legião de demônios. Aquele homem, ele estava como lunático. Aquele homem, o caso dele é um caso de possessão. Olha para cá, ó. É um caso de possessão. É quando a pessoa, ela não tem domínio sobre a sua mente. Isso é uma possessão. Quando a pessoa não tem domínio sobre o que faz. Aquele homem lunático, cativo, vivia num cemitério, se rasgava. Então Jesus, ele coloca na rota, ir até Decápolis, a região dos Gadara, ou Gadareno. E a Bíblia diz que Jesus desembarcou ali e libertou aquele homem. Escute isto. Aquele homem estava aprisionado. Ele não tinha condições de discernir a mão direita da mão esquerda. Diz a Bíblia que todos que tentavam se aproximar, com muita fúria e força, ele resistia. Ele não tinha noção de que andava nu. Isso caracteriza, meu irmão, uma possessão demoníaca. E Jesus vai lá. Jesus liberta. Por quê? Porque o inimigo ali estava oprimindo aquele homem. Ele estava tão opresso, Jesus libertou, de modo que aquele homem foi livre. E os moradores daquela região, ao ver aquele homem, ficaram abismados. E achava que Jesus estava trazendo problemas. Por quê? Porque aquele homem estava possesso de uma legião de demônios. E os demônios reconheceram a Jesus e pediram para sair do corpo daquele homem. E pediram para entrar na manada de porcos. Veja, uma pessoa cativa de demônios. Isso é um inimigo terrível. O inimigo, ele tenta se apoderar das ações da gente. Se nós não tomarmos cuidado, a gente vai dar lugar, queridos. Entende, amados irmãos? Nós vamos dar lugar, queridos. Pode ser eu, pode ser minha esposa, pode ser qualquer um de nós. Se Pedro deu lugar, Pedro deu lugar. Quando Cristo disse que ia para Jerusalém ser crucificado, Jesus disse: eu tenho que ir para Jerusalém. Pedro disse: não, Senhor, não, tu não podes ir para lá, estão tentando te matar. Aí Jesus fala assim para Pedro: para trás de mim, Satanás. Jesus fala com a influência satânica que estava dominando Pedro. Não é que Pedro estivesse endemoniado, mas naquele momento Pedro se viu influenciado pelo diabo. E Jesus não fala com Pedro, Jesus fala com a ação que está sobre Pedro. E ele diz: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque era plano de Deus que Jesus fosse crucificado, que Jesus fosse morto. Se Jesus não morre, nenhum de nós estaríamos aqui agora. Se Jesus não morre, não haveria esperança da eternidade para nós. Todos nós estávamos perdidos. Então, o que eu tenho que entender é que existem inimigos, tá? E o mundo é um deles. O mundo é o inimigo que se levanta contra nós. Na primeira carta de João, no capítulo de número 2,
no verso de número 15, olha só, o que a palavra vai nos dizer com respeito a este inimigo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha o que há no mundo, ó. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Pergunta: isso está presente nos dias atuais? Vocês querem que eu traduza isso aqui? Quem ama o mundo não tem parte com o Pai. Então perceba que o mundo, ele se constitui, olha para cá, cheio, num inimigo fortíssimo. O mundo aqui, palavra usada para cosmos, sistema de coisas. Quando eu estou falando aqui mundo, quando João aplica a palavra mundo, ele está falando de cosmos, de sistema, de situação que está presente no mundo. Não amem o mundo, nem o que é no mundo há. Se alguém, condição novamente, ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quando é que um crente não consegue perceber que está amando mais o mundo do que as coisas de Deus? Quando ele deixa de priorizar a sua vida espiritual. Quando ele deixa de olhar para a sua vida espiritual, ele deixa de zelar pela sua vida espiritual. E aí as razões estão no texto, olha só. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, como nós podemos traduzir isso? Qual é o desejo da carne? As pessoas desejam prazer. Elas desejam o melhor desta vida. É ou não é? Elas desejam o bom e o melhor. Eu não digo que isso é errado. Mas quando isso toma o lugar da prioridade de Deus, aí se torna pecado. É por isso que diz que não devemos amar o mundo. Nós devemos usufruir das coisas que o mundo nos dá, mas jamais colocar o nosso coração. Porque João está dizendo que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Você vai entender que as pessoas que amam, que têm concupiscência da carne, que deseja as coisas da carne, a carne deseja prazer, meu irmão. A carne deseja o prazer. Amém ou não amém? Ela quer desfrutar do prazer sem avaliar as consequências que isso pode lhe causar. Por isso que se constitui inimigo. Amém? E isso combate a alma. Isso combate seu coração. Por exemplo, os jovens que estão aqui, a sociedade dos nossos dias diz que fazer sexo antes do casamento não tem problema nenhum. Isso é um tabu do século XX. No século XXI, as relações mudaram. Inclusive, uma das formas de comportamento é que agora o namorado pode dormir na casa da namorada, a namorada pode dormir na casa do namorado. Quando na verdade a palavra de Deus nos diz que isto é pecado. Isso não tem aprovação divina. Amém? E não dá tempo para poder a gente falar por quê aqui. É só para os irmãos entender. Porque é o desejo da carne. Nós hoje estamos vivendo uma desordem socioeconômica, uma desordem que tenta também abalar as estruturas da fé da igreja. Mas a igreja está com a palavra de Deus. A igreja tem a palavra do Senhor.
A igreja escute, a placa de direção para este mundo. Enquanto este mundo deseja e anseia as coisas da carne, nós somos chamados a cada dia, como crentes, a amortecer os nossos desejos. E como é que isso acontece, pastor? Você nunca ouviu na palavra? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Cruz é sinônimo de sacrifício. Jesus foi para a cruz se sacrificar, querido. Jesus experimentou as dores que eu e você deveríamos experimentar. Jesus padeceu. Então significa dizer que nós temos inimigos, mas que esses inimigos foram vencidos por Jesus. E Ele vai combater com você e vai combater comigo. Eu tenho que fazer essa avaliação e ser honesto comigo. Será que o meu coração está no mundo? Será que eu tenho um desejo exacerbado pelas coisas do mundo? Eu considero mais os amigos do mundo do que os meus irmãos em Cristo? Se lembrem o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? É importante que nós estamos entendendo e aprendendo nesta noite. Nós viemos orar porque cada um de nós que estamos aqui nesta noite temos uma guerra a vencer. Amém, amados? Nós estamos em estado de construção na nossa vida. A nossa vida cristã está em estado de construção. Algumas obras pararam completamente, porque não há mais manutenção. Não há mais leitura de palavra, não há mais vida com Deus, não há mais comunhão com os irmãos. Eu falei aqui sobre vencendo a solidão. Um dos problemas da solidão é isolamento. E quando o crente se isola no seu mundo, quando ele se isola na sua verdade, quando ele diz eu vou fazer o meu caminho, ele está comendo a isca de Satanás. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para vivermos agregados. Nós somos seres gregários. Gênesis 2:18 diz: não é bom que o homem esteja só. Combate da solidão. A solidão deixa você preso, cativo. E a mente começa a produzir. Se tem uma coisa, irmão, que é terrível, é você que foi ofendido, você que ouviu uma palavra não legal, o que a tua carne vai produzir? Qual é a concupiscência da carne? Se você se isolar, a sua mente vai começar a achar um monte de coisa. Você vai começar a pensar um monte de coisa. E aí a batalha começa na carne. E a gente tem que aprender, queridos irmãos, a usar a palavra de Deus ao nosso favor. A gente precisa batalhar contra a nossa própria natureza humana. Por quê? Porque são inimigos que se levantam. Quando Jesus foi vituperado, quando Jesus foi escorraçado, cuspido, a Bíblia nos ensina que ele deu o maior exemplo. Ele ensinou: se alguém te fere na face direita, dá-lhe a esquerda. Pergunta: Jesus deu exemplo? Jesus deu exemplo? E por que muitos de nós não queremos seguir o exemplo de Jesus? Por causa do desejo da carne, irmão. Se torna mais forte do que nós. É mais fácil você sair de uma relação, é mais fácil você sair de uma igreja, de um ministério, é mais fácil você viver no mundo, no seu mundo reduzido, do que você dizer assim: olha mulher, olha homem, eu te amo em Cristo Jesus, vamos deixar isso para trás, vamos caminhar e vamos seguir na fé em Jesus Cristo. Sim ou não? É mais fácil você tomar caminhos alternativos
do que você seguir sobre a cruz de Cristo. É por isso que diz, ao que vencer. E nem todos vão conseguir vencer. Sabe por quê? Porque o mundo é um inimigo terrível. A carne é um inimigo sagaz. É horrível. E nem todos vão estar dispostos. Mas é por isso que está escrito aqui, ao que vencer. É condição. Está dizendo que nós temos que batalhar contra a nossa carne. Nós não podemos deixar que isso venha a ser uma pedra de tropeço na nossa caminhada cristã. Porque, irmão, estar e ser igreja é a melhor coisa do mundo. Nós temos uma esperança que o mundo não tem. Nós temos, irmãos, aleluia, uma esperança que o mundo não possui. E a advertência do Senhor é que a gente não venha ao mau mundo. Primeiro por causa do desejo da carne, segundo por causa do desejo dos olhos. E os olhos da gente cobiçam. As mulheres passam numa vitrine de sapato, elas têm sapato a dedéu em casa, mas elas dizem, isso aqui eu não tenho. Eu estou mentindo? Tá lindo, mulher. Vou mexer com vocês também, viu? E ela sai dali e diz, meu Deus, que sapato lindo, e fica pensando, só mais um, só mais um. Aí o consumismo vai entrando. Se nós pensarmos no mundo do antigo, no mundo de Jesus, uma pessoa possuía no mínimo um par de alparcas, um par para a vida toda. Quando acabava, é que se mandava fazer outro. Mas hoje não. Se a gente for lá na nossa casa, a gente encontra sapato, chinela, menino por todo canto. E é claro que o mercado já manjou isso, eles sabem mexer, né? Ok? Os nossos olhos, eles cobiçam, basta um rapaz olhar para o corpo bonito de uma jovem, modelada, ele não quer saber o seu caráter. Ele quer saber se aquele corpo é bonito. E vice-versa. A garota vai olhar apenas para o rosto bonito, o corpo, e vai se esquecer do caráter. Porque os nossos olhos, o que diz aqui, o mundo cobiça. Os nossos olhos, disse Jesus, são as janelas da nossa alma. Quando Jesus diz que é a janela, é pelos olhos que vai entrar, é no campo de visão da gente, que nós vamos colocar diante de nós, e a partir do nosso campo de visão, vai descer para cá, ó, para a mente, é aqui que vai ser gerado, mas primeiro tudo está no campo da visão. Quando, escuta, os espias entraram na terra e eles viram tudo. E quando eles foram dar relatório a Moisés, 10 deles disseram assim: nós somos como gafanhoto aos nossos próprios olhos. Existem gigantes lá, suas fortalezas são impenetráveis. Tudo estava de como aqueles 10 estavam olhando a circunstância. Você está entendendo ou não? Mas 2 foram guiados pela fé em Yahvé. 2 disseram não. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos entregará os nossos inimigos. Tudo depende de como você está vendo as coisas, meu amado. Isso é muito interessante. É por isso que João vai dizer aqui na carta. Ele vai dizer o seguinte: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos.
daquilo que você está vendo. Ei, como é que você está vendo os problemas da sua vida? Como é que você encara os problemas da sua vida? Você tem se isolado? Você tem se apegado à palavra do Senhor? Querido, eu quero te dizer nesta noite que quando a gente entende a verdade do Evangelho, nada, absolutamente nada pode nos parar. A gente consegue viver qualquer guerra, nenhuma guerra, escute, é para sempre. Se alguém está sofrendo no coração, isso vai passar, depende de como você vai lidar com a situação. Se alguém está passando por um momento de solidão, solidão passa. Agora depende de como você vai lidar com a circunstância e a situação. Alguém te traiu, passou você para trás, o que você vai fazer com os sentimentos que deixaram dentro de você? Você vai se tornar uma pessoa mais amarga? Vai blindar a sua vida e nunca mais vai ter relacionamento com ninguém? Ou você vai aprender com a situação e vai sair uma pessoa melhor dessa circunstância que você está vivendo? O que você vai fazer? É sua responsabilidade. É nossa responsabilidade. E Deus nos capacita, porque cada vez que nós combatemos um problema, nós combatemos uma ação, seja ela no campo espiritual, seja ela no campo material, seja ela naquilo que nós estamos enxergando, em todas essas coisas, diz o Evangelho, somos mais do que vencedores. Por quê, pastor? Por meio de Jesus Cristo. Ele nos capacita a vencer. Ele nos capacita a dizer não. Ele nos dá discernimento. Quer ter uma vida vitoriosa? Então aprende a dizer não aos impulsos da sua carne. Aprenda a lidar com situações que algemam, que levam você para o fosso da autocomiseração. Ah, meu Deus, quem sou eu, meu Pai? Eu não sou ninguém. Isso é autocomiseração. Ou então tu vai para o caminho do fatalismo. É porque ninguém me ama. Você nunca passou o que eu passei? Você nunca viveu o que eu vivi? Eu fico usando o fatalismo. Nós temos que entender que cada circunstância de nossa vida, Deus está presente conosco. Fulano me abandonou, fulano não está comigo, o fulano não me visitou, é porque esse grupo, meu Deus, para com isso! Você esqueceu que o engenheiro do universo, o criador de todas as coisas, sempre esteve do seu lado. Ele nunca te abandonou. E ele diz em Isaías, ainda que o teu pai, olha só, os laços mais importantes da vida de um ser humano, ainda que o teu pai e que a tua mãe te abandonem, eu, o Senhor, jamais vou te abandonar. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Glória a Deus. E se nós estamos aqui nesta noite para orar, e nós vamos orar agora, vou parar aqui, não dá tempo para a gente prosseguir, mas cada um de nós tem uma guerra para vencer. Eu gosto muito de uma canção da Ludmilla Ferber, que diz assim: o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio as suas guerras? Que ela faz uma pergunta na frase: que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Aí ela começa a colocar as situações: a dor de uma perca, ou a dor da traição,
a mistura de um desgaste. A pessoa que já está cansada, já está calejada. A mistura de um desgaste. Aí o campo espiritual, ou um contra-ataque do mal. Essa música é muito profunda, irmão. Por isso que essa mulher tem sofrido bastante, né? Na sua própria carne. Ela se tornou a própria realidade das suas canções. Por quê? Porque para o crente, a realidade é: batalhas vão existir, mas sobre todas elas a gente tem vitória. Basta a gente entender os planos de Deus para nós. Batalhas e lutas vão sempre existir, mas maior é o que está conosco nos conduzindo. Não nos deixemos seduzir no coração, irmãos, mas batalhemos firmes. Não desista da sua fé. Não desista de ser uma pessoa melhor. Não corte relacionamentos. Se envolva com a tua igreja. Se envolva com os jovens da tua igreja. Se envolva com pessoas. Procure pessoas espirituais o suficiente, lideranças amadurecidas para você abrir teu coração e ali a gente orar e buscar a presença de Deus e ser curado e não fazer partidarismo dentro da casa do meu Deus, porque todos nós estamos caminhando em uma só direção, estamos indo para Nova Jerusalém. E lá não vai ter um departamento para mim, lá não vai ter um departamento para fulana, lá que a ala da Deus é Fiel, a ala da Batista, a ala da Presbiteriana, da Deus é Amor. Não, irmãos. Deus tem uma igreja só. E essa igreja foi comprada e lavada e redimida pelo sangue. Aleluia. Quem está entendendo isso aqui? Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você é a pessoa mais amada aqui nessa igreja por Deus. O Senhor, Ele te ama numa medida tão profunda que nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos classificar, nós não conseguimos adjetivos, pronomes, não existe palavra para designar o amor de Deus pela tua vida. Ele te ama. Jesus te ama. Jesus quer o melhor para você. Jesus morreu para te fazer livre. Nós somos livres em Cristo. Nós temos personalidade em Deus. Nós precisamos ter, olha para cá, características de Deus em nós. Você acha que quem é filho de Deus, na essência, quem aceitou Jesus, é alguém que ama as coisas deste mundo? Na sua opinião, você acha que ama as coisas deste mundo? É moroso para perdoar? Você acha que quem é filho de Deus tem que ser moroso? Você acha que quem ama de verdade a Deus é mesquinho? Tudo em oposição. Irmão, ama teu irmão. A gente deve tratar como Deus nos trata, né? Jesus nos deu muitas lições acerca de vencer batalhas. Quando um publicano estava com ele, Jesus dava uma lição e colocava ele no lugar. Quando religiosos da época tentavam pegar Jesus, Jesus dava lição para eles. A clássica história do bom samaritano, não é? Bom mestre, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Um líder da lei, perdão, irmão, um líder da lei. Quem é meu próximo? Ele tinha problema de coração, ele não aceitava o samaritano. Aí Jesus conta uma história, que a gente chama de parábola,
e coloca no centro o ator principal, um samaritano, que era odiado pelos judeus. Porque os samaritanos, eles são odiados pelos judeus porque eles criaram, abre aspas, fecha aspas, quando o reino foi dividido, e reino do norte e reino do sul, Samaria, eles criaram uma espécie de sacerdócio extra. Contrataram levitas, fizeram um templo, e os judeus diziam assim, não, vocês têm que vir adorar aqui em Jerusalém. Então, ali nasceu os samaritanos. E os judeus diziam que os samaritanos não era gente que prestasse, não era gente boa, não era boa bisca. Tem amizade com todo mundo, menos com um samaritano. Se lembra dos 2 discípulos de Jesus? Mestre, são samaritanos, por que o senhor não faz que nem Elias fez? Pede para descer fogo do céu e fulmina logo essa raça ruim. E era João, né, que é o discípulo do amor, João. Foi o João, o discípulo do amor, que pediu isso. Só que João é transformado. Lá na frente, você vai ver que João foi transformado. Quem quer ser transformado? Eu estou há 20 anos pedindo para Jesus, me transforma, Jesus. Me transforma. Tem dia que o bicho velho quer sair de dentro de mim assim. Aquele velho Eduardo quer pular para fora. Eu digo, segura, Senhor. Transforma. Eita, Senhor. Glória a Jesus. E aí Jesus dá esse exemplo. Sabe por quê? Porque todos nós temos uma guerrazinha. E Jesus conta a história do samaritano que botou no animal e tal. E perguntou, e qual desses 3 foi o próximo do homem que estava caído, semi-morto? O homem religioso era tão orgulhoso que ele não teve nem a decência de dizer assim, ó, foi o samaritano. Ele não teve nem a decência de dizer foi o samaritano. Ele disse, foi aquele que usou de compaixão e misericórdia. Jesus disse, vá, faça a mesma coisa. Porque o seu próximo, o seu semelhante, é qualquer um que estiver precisando da sua misericórdia. Seja um macumbeiro, seja um espírita. É ser semelhante? Tem 5 dedos que nem você? Tem olhos que nem você? Tem necessidade que nem você? Você gosta de comer uma boa carne? Eu também gosto. Todos nós somos seres humanos, irmãos. Estamos batalhando todo dia. O inimigo tem inimigos. Eu termino aqui nessa noite. Eu convido você para orar nessa noite comigo. Fica de pé. Eu quero convidar a Meg para cantar aqui essa canção da Ludmilla. Não sei se ela vai conseguir. Enquanto eles vão se preparando aqui, nós vamos orar. Cadê o caderno da oração? Está aqui. Quantos receberam essa palavra? Diga amém. Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado, nas suas costas, Jesus é contigo. Diga, Jesus é contigo. Diga mais forte, Jesus é contigo. E eu também. Diga, Jesus é contigo. E eu também. Diga, não importa aquela grana que tu está me devendo. Opa, ninguém está devendo a ninguém, né? Aleluia. Paguei, neta, paguei o meu bolo. Deu certo, né? Glória a Deus. Só ficar lhe devendo o amor, viu? Aleluia. Nós vamos orar aqui, queridos. Quem tem causa de oração aqui nessa noite? Quem tem causa de oração? Eu tenho causa de oração. Mas eu tenho falado aqui todo dia, na oração do meu dia, lá no Instagram, Ministério _ Deus é Fiel Oficial. Todo dia eu estou lá no Insta e eu tenho orado, chorado com meus irmãos. E tem um caso de uma moça, irmã de um pastor amigo meu, pastor Carlos, da Igreja Batista Fonte da Salvação, que essa moça está há 4 anos com depressão, 4 anos. Ela já tentou tirar a própria vida várias vezes e Deus não permite. Estamos orando por ela.
Nós estamos orando pela vida da Thaísa também, que está vivendo um momento de depressão na sua vida. Nós estamos orando pela vida do Maninho, rapaz que está com Covid. Orando pela vida da dona Eliane, que é a mãe do Dr. Samuel, também lutando pela sua saúde. Nós recebemos a notícia de que as nossas orações pela vida do irmão Moisés, que está lá nos Estados Unidos, Deus operou um milagre na vida do Moisés. A irmã Isabel contando para a Jusileide, ela mandou um áudio para a gente, falando para nós como Deus enviou um anjo para cuidar do marido. E a partir daquele momento, o Moisés, que estava passando pela Covid-19, pelo coronavírus, Deus ali tratou, e a partir daquele momento a sua saúde foi retomando, e para a glória de Deus o Moisés está em casa já, para a glória do nome do Senhor, tá? A Rosalba, que pede oração pela vida dela, algumas questões que batalham na vida dessa senhora, a Lívia, Leni, Fernanda, Vitória, enfim, tantos nomes que estão aqui, sabe, irmãos, que representam a lágrima, o choro, que representa, irmãos, a dor da alma de alguém, e a gente chora. Feche os teus olhos agora, vamos orar. Levante o seu clamor agora, pessoal, a sua fé, em nome de Jesus Cristo. Pai, nesta noite eu quero louvar o teu nome, quero entregar nas tuas mãos a tua igreja, esta palavra que foi ministrada. E eu sei, meu Pai, que não existe, Senhor, nada impossível para ti, Senhor. Pai, vem mudar o nosso coração, vem mudar a nossa realidade, Senhor. Visita agora cada guerra particular e pessoal que o Senhor conhece. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso te pedir nessa noite. Abençoa, santifica, restaura, renova, para a glória do nome de Jesus, meu Pai. Entra com providência na vida, Senhor Deus, dessa pessoa que está enferma, que está doente, que está caída, que está entristecida, que está, meu Pai, talvez vivendo um momento de luto, um momento de dor, um momento de desespero, um momento de desânimo. Eu declaro vitória pelo nome de Jesus. Toda tristeza saia agora desse coração. Tristeza, bata em retirada em nome de Jesus. Toda depressão, toda angústia, toda dor, em nome de Jesus. Pai, entra dentro deste lar, harmonizando, Pai. Chega de briga dentro deste lar. Chega, meu Pai, de desarmonização dentro deste lar. Porque aonde a tua presença está a paz, ali está a libertação. Aí, aonde está a tua presença, meu Pai, a harmonia. E a nossa casa se torna um pedaço do céu, meu Pai. Toma nas tuas mãos teus servos e tuas servas que vão estar, meu Pai, passando por momentos de saúde, talvez fazendo cirurgia, talvez, meu Pai, passando por situações que o médico vai ser necessário. Usa como instrumento das tuas mãos. Nós te oramos neste momento e acreditamos no milagre, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura. Sem demora,
demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O refrigério vem nas nossas almas. Tentar ferir o valente de Deus, o soldado em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar a minha fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que a raiz da ingratidão. Se alguém hoje aqui preste muita atenção, ouça o que vem do coração. Em tempos de guerra, não baixe a guarda, não baixe, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar e libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Ela vem em nome de Jesus. Ela vem e ela tem uma fonte certa, que é o Senhor nas nossas vidas. Tudo é por Ele, tudo por meio dEle. Aleluias. Hoje eu passei o dia meditando essa palavra que foi ministrada aqui, 1 João. O Senhor falou muito comigo durante esse dia. E quando eu cheguei aqui, o Senhor confirmou numa passagem das bodas do Cordeiro. Eu li essa palavra e só vi essa palavra na minha mente. 1 João, capítulo 15, 16. Porque na boda do Cordeiro, em Lucas, 14, diz que o rei ele ia dar uma ceia, um casamento. E ele convidou, mandou os convites. Mas uns diziam assim: eu tenho os meus negócios, eu não posso ir. Você me perdoaria? Me perdoa porque eu não posso ir. Outros, eu tenho juntas de bois, eu preciso, dar uma olhada lá. E outros diziam: eu me casei agora, eu não posso ir para essas bodas. Então o Senhor falava comigo, não ameis o mundo, nem o que nele há. Os desejos da carne, eu me casei agora, eu não posso ir. Os negócios dessa vida são mais importantes. Você vai me perdoar? Os desejos, as concupiscências dos olhos. E o Senhor passou o dia ministrando no meu coração sobre isso. Eu li a palavra das bodas pensando nesse versículo. E eu creio que o Senhor ministrou aos nossos corações aqui. Se você receber esse convite, não diga não. Diga: Senhor, eu estarei
pronta para cear contigo, Pai. E eu vou lutar até o fim. Porque o maior desafio nessa pandemia, né? Sabe o que eu percebi? É lutar contra a nossa própria carne. Porque muitos se isolaram, né? Talvez na igreja, né? Alguém te feriu, mas você estava na igreja todo dia, tinha um amigo, tinha um irmão que estava ali. Mas quando a gente foi para dentro de casa, qual foi a nossa maior luta? Nós mesmos. Nós mesmos. Contra a nossa própria carne. Mas que você possa lutar até o fim. E dizer, Senhor, eu quero estar contigo. Contigo eu vou vencer, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sente aí, queridos. Nós temos ainda nessa noite